Olha aí, galera, viu como foi rápido? Já estamos de volta, e isso, já estamos de volta para dar continuidade, né, à nossa viagem aqui pelo território indiano, né, para essa viagem aqui por este importante país, tranquilo? Lembrando a vocês, qualquer dúvida coloca aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tudo bem? Vamos partir para o nosso slide. Olha só, galera, como vocês podem observar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem observar aí é o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, a China e a Índia, né? Lembrando que nós já estamos trabalhando esse conteúdo, né? Trabalhamos ao longo aí de outubro, tá? Os dois primeiros encontros foi referente à China, e aí esses dois últimos encontros, né, onde nós finalizamos hoje, nós estamos trabalhando especificamente a Índia, tá? A data de hoje é exatamente 4 de novembro, né, de 2022. 4 de novembro de 2022, nossa primeira aula, nosso primeiro encontro referente a novembro, tá? E aí, como acho que vocês devem lembrar, tá com tão pouco tempo, né? Nós estávamos abordando com relação à Índia, né? Os seus aspectos econômicos, mais especificamente com relação à indústria, tá? E aí nós vamos dar continuidade, né? Onde vocês podem observar que atualmente o parque industrial indiano situa-se entre os 10 maiores do mundo, tá? Então esta Índia, né, que teve sua industrialização prejudicada lá no período que ela foi colônia da Grã-Bretanha, né? Mas aí após a sua independência em 1947, esta Índia, né, avançou industrialmente, esta Índia que está encaixada e está naquele grupo de países de industrialização tardia, tá? Ela avançou industrialmente, e aí hoje o parque industrial indiano situa-se entre os 10 maiores do mundo, né? Apesar de empregar apenas 17% da população economicamente ativa, né? Destaca-se no cenário mundial por apresentar significativo desenvolvimento em vários setores de tecnologia avançada, né? Que setores são esses de tecnologia avançada, professor, que se desenvolve nesse parque industrial indiano, né? Olha aí, energia nuclear, satélites artificiais, informática, né? Informática, além de outros, tá? Então, são esses três setores aí de tecnologia avançada se destacam muito no atual parque industrial indiano, ok? E aí, gente, olha só, graças aos investimentos em educação, olha o quanto a educação é importante. A educação é a mola, mestre, né? Educação que impulsiona um país, faz um país crescer, tá? Nenhum país desenvolvido chegou à condição tal sem antes investir em educação. Tá? E aí veja que, graças aos investimentos em educação e em centros de pesquisas, o setor de informática está entre os mais avançados do mundo. Olha aí, galerinha, que legal. Veja aí, né, um ponto muito positivo aí para a Índia, né, que graças ao investimento em educação, o setor de informática indiano, né, ou seja, esses investimentos que ocorreram em educação e em centros de pesquisa, o setor de informática indiano está entre os mais avançados do mundo, né? Não é à toa que a Índia termina aí exportando, né, profissionais para outras partes do mundo, né? Profissionais terminam saindo da Índia e aí usando seus conhecimentos em outras partes do mundo, né? Ou seja, usando aquilo que aprendeu lá no seu país, devido ao seu país ter investido muito nesta área, né? Inclusive, como nós já destacamos anteriormente, fato que deixa o país até um pouco, vamos dizer assim, vamos dizer assim, um pouco já de, no popular, orelha em pé, já atento. Não, nós temos que tomar alguma medida, né? Nós estamos perdendo nosso capital humano,
né, profissionais aí muito capacitados, tá? Que nós investimos nesse profissional, gastamos na formação desse profissional, com o intuito de futuramente esse profissional dar o retorno aqui para a nossa nação, e esse profissional está partindo, saindo aqui do território indiano, né, e partindo aí para outras partes do mundo, usando o que aprendeu aqui em outros lugares do mundo, né? Está errado. Então, olha só, voltando aqui para o nosso slide, né, a Índia é o segundo exportador mundial de software, né, superado apenas pelos Estados Unidos, né, mais especificamente por aquela parte ali do Vale do Silício. Então, um ponto muito interessante, né, que chama muita atenção, e veja a pujança, né, da indústria, da economia indiana, né, com relação a esse aspecto, né, e vejam também o quanto o investimento em educação e centro de pesquisa deu retorno, né, para a Índia, né, fez com que a Índia se destacasse. É tão tal que atualmente esta Índia, né, se destaca aí por ser o segundo exportador mundial de software, né, programas de aplicativos, né, para computadores, né. Vocês sabem que computador sem o software é a alma, né, sem ele não funciona, sem ele é só aquele objeto ali, parado, tá? Então veja que esta Índia é o que? É o segundo maior exportador mundial de software, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, né? Pelos Estados Unidos da América. Ok? Tranquilo? Podemos avançar? Olha só, galerinha, no nosso slide seguinte, né, o que nós podemos observar aqui? As indústrias de alta tecnologia de informática. Então, essas indústrias, nós estávamos falando em informática anteriormente, né? Destacamos que a Índia se destaca por ser o segundo maior exportador mundial de software, né? Para o mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e aquilo ali foi fruto de um grande investimento em educação, em centro de pesquisa por parte do Estado indiano. E aí veja só, as indústrias, né, de alta tecnologia, de informática, desenvolveram-se em alguns polos, né, industriais, principalmente, né, em Bangalore, né, principalmente em Bangalore. Em Hyderabad, instalou-se um centro de pesquisas farmacêuticas, né? Então veja aí que nessa cidade chamada Hyderabad instalou-se um centro de pesquisas farmacêuticas que tem desenvolvido novos medicamentos. E aí veja outro ponto que chama a atenção, né, com relação à Índia, que além de medicamentos genéricos, ou melhor, a Índia, né, lá em Hyderabad, instalou um centro de pesquisas farmacêuticas, né, que tem desenvolvido novos medicamentos. E a Índia se destaca pelo fato, né, da grande produção de medicamentos genéricos, né, fazendo da Índia o quê? O maior exportador mundial, gente. Olha que interessante, né? A Índia aí se destacando por ser esse maior exportador mundial de medicamentos aí genéricos, né? Que legal, né? Muito bom aí para a imagem do país, muito bom aí para a economia desse país, né? Então veja, né, que a indústria de alta tecnologia, de informática, né, que desenvolveu-se aí em alguns polos industriais, mas que polo industrial da Índia se destaca mais com relação à informática? Exatamente esse polo aqui de Bangalore, né? Vamos dizer assim, é o Vale do Silício deles lá, né? Como se fosse o Vale do Silício para eles lá indiano, tá? E aí, em Hyderabad, né, voltamos a destacar a questão da indústria farmacêutica, grande produção de genéricos, né, que faz da Índia, né, um grande exportador mundial para o mundo. Beleza? E o mapa ao lado, professor? Olha, o mapa ao lado aqui, o mapa à direita aí do seu vídeo, destaca, né, destaca a Índia, a distribuição das indústrias e recursos minerais no território indiano. Vamos analisar o território indiano. Olha só, gente.
primeiramente, vamos analisar que tipo de indústrias, né, e recursos minerais existem, né, no território indiano. Para isso, nós vamos observar aqui a legendinha. Olha, todo o mapa, né, para nós observarmos suas características, é muito importante, primeiro, analisar aqui analisar a legenda do mapa. Esses símbolozinhos aí, eles destacam o que existe naquele mapa. Então, o mapa aí, ele tem como título Indústrias e Recursos Minerais. Então, nós temos aqui um destaque no território indiano o carvão, o petróleo, o gás natural, refinaria de petróleo. Né? Cada símbolo representa aqui ou um produto ou uma atividade. Né? Oleoduto, gasoduto. Aí nós temos aqui a presença também de ferro, manganês, cromo, bauxita, indústria de alta tecnologia, né? Uma região industrial, né? Caracterizada aqui por essa manchinha laranja. E aí, onde nós temos regiões industriais, olha aí, Hyderabad, né? A parte lá dos medicamentos, genérico. Bangalore, né? A parte lá da informática, lembra? Aí nós temos a parte aqui de Madurai, nós temos essa parte aqui. Olha aí, Nova Delhi, ó, outra manchinha aqui. Então, onde você vê esse laranjinha aí, destaca o quê? Mumbai, destaca o quê? Destaca uma região industrial. Né? Por exemplo, aí em Mumbai, qual é o forte? A refinaria de petróleo. Olha o símbolozinho aí da refinaria de petróleo lá. Tá? No caso, Bangalore, alta tecnologia. Olha o símbolo aqui de alta tecnologia lá em Bangalore. Tá? E aí, veja bem, são vários, né, os produtos, né, as atividades desenvolvidas no território indiano. Né? Olha aí, onde há a presença de ferro. Onde você vê esse losango aqui lilás, né? Significa o quê? Significa a presença de ferro. Né? Onde você vê o losango rosa, significa a presença de cromo. Né? Então, é dessa forma aí que você deve interpretar, né? O mapa é dessa forma. É assim, né, que nós podemos constatar as riquezas, né, distribuídas no território indiano. Não só os produtos minerais, né, como também as indústrias, a área industrial existente no território indiano. Tranquilo? Vamos avançar, né? Vamos seguir. Olha só, olha aí. Por falar em informática, né, falar em tecnologia, olha aí essa galerinha aqui, né, da Índia, representando a Índia aí internacionalmente, né? Olha aí a produção, no caso aqui, de produtos de informática, né, no território indiano, né, como nós destacamos, a Índia se destaca aí nesse setor de informática, né. A formação científica e tecnológica de qualidade oferecida aí pelas universidades e pelos institutos de pesquisas, né, a formação científica e tecnológica, né, de qualidade oferecida pelas universidades e pelos institutos de pesquisas indianos atrai empresas estrangeiras, olha aí, galerinha, interessadas em contratar profissionais. Inclusive, lá na Índia, tem muita empresa de call center, muita mesmo empresa de call center, né? E tem um ponto lá que chama a atenção, é porque eles dominam o inglês, e aí muitas empresas se instalam lá e de lá, né, utilizam esse serviço com o restante do mundo, né? Vocês sabem que o inglês é uma língua universal, né? Então, olha só, a formação científica e tecnológica de qualidade oferecida aí pelas universidades e pelos institutos de pesquisas indianos atrai, olha aí que legal, né? Emprego, né? Atrai empresas estrangeiras, né? Ou seja, atrai empresas, né? Lembra geração de empregos, né? E ainda tem um detalhe, né? Além do fato dessa formação científica e tecnológica, né? De qualidade, ou seja, a presença da mão de obra qualificada na Índia e a mão de obra barata na Índia, termina o quê? Termina atraindo, né? Termina sendo um fator atrativo, um fator locacional, um fator que termina, né, despertando a atenção de empresas, né, indústrias de outras partes do mundo para se instalar lá na Índia. Poxa, mão de obra barata, mão de obra qualificada. Interessante, né? Então, olha só. Parte significativa dos trabalhadores especializados, né,
parte significativa, né, dos trabalhadores especializados de importantes empresas, né, estadunidenses de informática é indiana, gente. Olha só, parte significativa dos trabalhadores especializados de importantes empresas estadunidenses, né, localizadas lá nos Estados Unidos, é o que? É indiana. Ora, eles não iriam contratar, né, esses profissionais se esses profissionais não tivessem um amplo e um bom conhecimento nessa área, né? Então, isto é sinal, isto mostra, né, que o Estado indiano investiu muito nessas pessoas, né, na capacitação dessas pessoas, né, direcionou muitos recursos, né, para investir nessa parte aí de profissionais da área de informática, de tecnologia. Do mesmo modo, calcula-se que cerca de um sexto, do mesmo modo, calcula-se que cerca de um sexto dos colaboradores qualificados da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, né? São o quê? São indianos. Olha aí, olha que lado forte aí da Índia, muito interessante, tá? Ah, país subdesenvolvido, país pobre. Mas olha aí, o capital humano indiano aí sendo exportado, usado aí pelos Estados Unidos, né? Com certeza, se esses profissionais não fossem tão bons naquilo que eles fazem, os Estados Unidos não iriam querer, né, esse tipo de profissional. Sinal que eles são realmente muito competentes, muito qualificados, né? Do mesmo modo, calcula-se que cerca de um sexto dos colaboradores qualificados da NASA são indianos, tá? Então, esses profissionais, né, aí entra o detalhe, olha aí, esses profissionais, né, desfrutam de grande prestígio e são muito requisitados, né, em todo o mundo. Outros tipos de indústria se destacam ainda na Índia, né? Entre elas, a gente pode destacar a construção naval, a mecânica, a química, a petroquímica, a siderúrgica, a metalúrgica, a petrolífera, extração de minerais e a automobilística, tá? Então, observe aí que na Índia também existe outros tipos de indústria que merecem de destaque, tá? Veja aí, destaque em que área? Na área de construção naval, construção de navios, né? Na parte mecânica, na parte química, na parte petroquímica, né? Na parte siderúrgica, né? Indústria de base, né? Metalúrgica, petrolífera, extração, né? Extração de minerais, né? Extrativismo mineral e na parte automobilística. Né? Olha aí, o exemplo aí de profissionais, né, indianos, né, participando aí de feiras internacionais, no caso aí mostrando um destaque aí para robótica, tá? Aqui você vê já, como nós destacamos anteriormente, né? A Índia também ela tem destaque nessa indústria automobilística, né? Você vê aí operários, trabalhadores aí atuando aí numa indústria automobilística. Merece destaque ainda a indústria também cinematográfica. E isso, a indústria cinematográfica, galera. Lá, se dos Estados Unidos tem Hollywood, lá eles têm Bollywood, né? Pois é, uma indústria cinematográfica e, diga de passagem, né? Relatos, né? Mencionam que eles produzem até mais filmes, né, do que os americanos, né? Agora, alguns, né, dizem que é só a questão da qualidade, né? Que fica mais um pouco abaixo. Né? Resta saber se realmente é isso, né? Porque essa análise aí é mais, vamos dizer assim, teria que passar por um grupo de pessoas maior, né? Para realmente dizer se a qualidade dos filmes, né, de lá deixa a desejar, né? Ou seja, os filmes de lá, né, teria que ter mais espaço, né? Teria que passar mais pela crítica. É só imaginar, observar que aqui no caso brasileiro, né, poucos filmes indianos nós assistimos, né? A maior parte aqui do que entra
o que entra nessa indústria cinematográfica aqui no Brasil, que vem de fora, maciçamente vem de onde? Produção hollywoodiana, né? Produção estadunidense. Tá? Então, para realmente afirmar isso com toda certeza, teria que ter mais uma participação desses filmes aí indianos para nós realmente analisarmos e observarmos se realmente, né, observarmos a sua qualidade. Então, veja bem, ó, merece destaque ainda a indústria cinematográfica indiana, localizada principalmente em Mumbai, e conhecida como Bollywood, né? Conhecida como Bollywood, a indústria cinematográfica lá indiana, né? Conhecida como Bollywood, que produz aí vários filmes, tá? Então veja só, a produção anual de filmes supera a dos Estados Unidos, né? Mais de 1.000 filmes anuais foram produzidos em média, né? Nos últimos anos, tá? Enquanto nos Estados Unidos, né, a média foi de 600 filmes, né? Essa produção atende, né? Essa produção de filmes, né, indianos, né, atende o quê? Atende ao mercado interno e é exportada principalmente para países asiáticos. Aí é onde entra o detalhe, né? Poderia ser mais chegar até a América, né? Especificamente aqui a América do Sul, América Central, a parte europeia, mas aí tem um concorrente forte que é a indústria cinematográfica hollywoodiana, tá? Apesar de aqui e acolá, às vezes, você vê aí na mídia aí, um determinado filme indiano, tá? Além de representar uma fonte de divisas, né, para o país, é uma atividade que cria referências culturais favoráveis à Índia na região. Né? O cinema ele tem esse poder. Né? Não é à toa que os Estados Unidos fez muito uso, né, do cinema exatamente para impor, né, para divulgar, né, para disseminar seu modo de vida. Né? E assim também como os produtos consumidos. Tá? Então vejam aí que a indústria cinematográfica na Índia merece destaque aí com as produções desenvolvidas lá em Bollywood, né? Que em termos de quantidade supera a dos Estados Unidos. Tá? Porém, essa produção bollywoodiana, né? Essa produção de Bollywood, ela é voltada mais especificamente para o mercado o mercado interno, né? Ou seja, dentro da própria Índia, e o mercado externo, mas ali os países vizinhos, né? Os países asiáticos ali vizinhos. Tá? E aí são exemplos até de cartaz, né? De filmes, né? No caso aí, lançados pela indústria cinematográfica, né? Lá da Índia. Agora o destaque, né? Exatamente para mão de obra e mercado interno. Isso, mão de obra e o mercado interno indiano, galerinha. Então veja só, né? Com relação à mão de obra e o mercado interno indiano, né, a Índia tem atraído para seu território empresas de vários países, né, principalmente dos Estados Unidos e do Japão. Por quais motivos, professor? Quais são os motivos? Então, olha só o que se destaca na Índia. Mão de obra qualificada, compostas aí de técnicos e engenheiros, tá? Formados em universidades e escolas técnicas do país, né, e do exterior, né? Excedente de mão de obra com baixa qualificação, que aí essa mão de obra ocupa os postos de trabalho que exigem pouca especialização, tá? Além do mercado consumidor, amplo mercado consumidor, gente, 1.380 bilhões de pessoas, é um mercado consumidor de respeito, viu? Muita gente para consumir, muita gente para comprar. Então, mercado consumidor com elevado potencial, né? Ou seja, com o aumento aí da renda per capita, né? Renda por cabeça, renda por pessoa ocorrido nos últimos anos, houve ampliação da demanda, né? Da procura por bens de consumo. Então, a Índia tem atraído para seu território empresas de vários países, né, com destaque aí para os Estados Unidos e o Japão, e os motivos, né,
vocês podem verificar aí, né, a mão de obra qualificada, né, essa mão de obra aí é com profissionais de muita qualificação, profissionais de excelência, né, que atuam exatamente, né, nessa parte de tecnologia, né, ou seja, engenheiros, tá, profissionais de tecnologia da informação, tá, formados em universidades e escolas técnicas lá do país, inclusive nós já destacamos, né, chega ao ponto desses profissionais saírem para outras partes do mundo, como nós destacamos anteriormente, né, e ocupar postos de trabalho lá nos Estados Unidos, tá? Até mesmo na NASA, né, ocuparem postos de trabalho na NASA, né, vocês podem concluir o quão qualificados são esses profissionais, tá? E além disso, né, além de mão de obra qualificada, ainda tem um excedente de mão de obra de baixa qualificação, né, que essas pessoas de baixa qualificação, né, necessárias, tá, elas terminam ocupando postos de trabalho, né, que exigem menor grau de especialização, tá? Somado a isso, o que a Índia possui? Tá? Um amplo mercado consumidor, um mercado consumidor de elevado potencial, né? E já que a Índia, nos últimos anos, a população tem aumentado a sua renda per capita, esse mercado consumidor vem ganhando importância, né? Já que com as pessoas aumentando aí sua renda per capita, essas pessoas têm maior poder de compra, né? Maior poder aquisitivo. Né? Tranquilo? Podemos avançar? Alguma dúvida? Você, nosso querido aluno que está nos assistindo aí, tanto pelo IPTV quanto pelo YouTube, podemos dar seguimento suave na nave? Vamos partir, vamos dar sequência. Olha só. No nosso slide seguinte, né? Como vocês podem observar, tá? Agora o destaque é para os conflitos étnico-culturais e fronteiriços, né? Você já estava pensando, ele não vai falar na Caxemira, ele não vai falar na região do Punjab? Calma, né? Porque tem muitos aspectos, né, a se destacar com relação ao território indiano. Então, olha só. Índia, conflitos étnico-culturais e fronteiriços. Então, a sociedade indiana, galera, ela convive com conflitos étnicos marcados pelo desejo de separatismo, né, por parte de minorias. Tá? Então, na Índia existe, né, na Índia tem muitas pessoas, é bastante diversificada etnicamente, e é claro, não poderia deixar de existir esse desejo por parte de minorias, né, esse desejo separatismo, né, desejo de se formar, de tornar uma determinada área independente e formar um país, né? Alguns deles estão relacionados ao estabelecimento das fronteiras nacionais, né? A partir das fronteiras coloniais. Então, vejam que a sociedade indiana convive aí com conflitos étnicos marcados pelo desejo de separatismo por parte de minorias, né? Pequenos grupos, afinal de contas, já destacamos, essa Índia é muito diversificada etnicamente, culturalmente, fato que ameaça o quê? Ameaça a unidade, né? O todo do território indiano. Tá? Alguns deles, né, dessas minorias, esses grupos, né, alguns desses conflitos, né, estão relacionados, né, são ligados ao estabelecimento das fronteiras nacionais a partir do quê? A partir das fronteiras coloniais. Então, o que quer dizer com isso? Colocou-se numa mesma área, né, pessoas, grupos, né, de uma certa forma muito diferentes, né, e de uma certa forma até mesmo rivais. Tá? Ou seja, poderiam ter feito essa separação até mesmo para evitar conflitos. E aí, detalhe, né, colocou grupos ali muito diferentes etnicamente, rivais, e aí, por serem rivais, é claro que um não vai querer ser dominado por outro. Olha só, aqui abaixo nós temos uma região, né, o Punjab, conflitos entre indianos e sikhs, né, nessa região do Punjab, né, marcada aí por esses conflitos entre indianos e sikhs, né. Então, veja só, gente, olha,
No noroeste da Índia, né, no estado de Punjab, são frequentes, né, os conflitos armados, tá? Envolvendo aí os Sikhs, né, minoria étnico-religiosa, que soma cerca de 26 milhões de pessoas. Veja que tudo na Índia é grandioso, né? Ele chama minoria, né? Mas olha o tamanho da minoria aí, 26 milhões de pessoas, né? É muita gente, né? Quantos países no mundo não tem 26 milhões de pessoas, né? Aqui mesmo na América do Sul tem muitos países que não tem 26 milhões de pessoas, não chega a tudo isso. O Uruguai não chega, o Equador não chega, né? A esse quantitativo. Então, tudo lá na Índia é grandioso. Ele fala aqui minorias, mas veja, olha o tamanho dessa minoria aí. Então, no noroeste da Índia, no estado do Punjab, são frequentes os conflitos armados envolvendo os Sikhs, minoria étnico-religiosa, que soma cerca de 26 milhões de pessoas, né? Os Sikhs, né, reivindicam o quê? O que eles reivindicam? A separação do Punjab da República Indiana. Esses Sikhs que habitam o Punjab reivindicam que esse Punjab seja separado, né, desvinculado da República Indiana. E os indianos se recusam a perder, é claro, né, se recusam a perder essa rica região agrícola, né? Então observe aí que o Punjab já tem uma característica natural, né? Essa rica região agrícola, né? Se é uma rica região agrícola, é sinal que as terras lá são muito boas, né? São muito produtivas. Então aí já é um ponto, né, que dificulta aí essa independência, né? Porque é claro que o restante, a autoridade indiana não vai querer perder essa parte, né? Nenhum país quer perder partes territoriais, tá? E assim o conflito se intensifica. Fica difícil chegar a um consenso. Então veja só. Aqui na imagem você vê, né, exatamente a região do Punjab, que nós destacamos, habitada ali pelos Sikhs, né? E fica aí no noroeste da Índia, né, uma região rica agriculamente, tá? Porém, que o Estado indiano, né, o restante da Índia, se nega, né, a dar a conceder essa independência a essa região. E aí, em decorrência disso, o que acontece? Conflitos, né? Conflitos entre essas pessoas que desejam, que reivindicam esta independência e o Estado indiano. Ok? Tranquilo? Estão observando aí na tela? Território indiano, e aqui é a região, né, que nós estamos destacando, Punjab, habitado pelos Sikhs. Aqui você vê, né, à direita do seu vídeo aí, um mapa cujo título é Península Indiana, Tensões Étnico-Culturais em 2013, né? Então, olha só, são várias as tensões étnico-culturais, né? Onde você vê esse pontinho, né, vermelhinho aqui, ó, que são vários, destaca o quê? Destaca conflitos importantes, né? Conflitos importantes, né? E aqui, onde você vê aqui essas cores, né? Olha só, que representa a distribuição dos muçulmanos, né? E isso, a Índia não é apenas hinduísta, não, viu, galera? Tem um grupo de muçulmanos. Onde você vê essas cores aqui, olha, destaca a distribuição dos muçulmanos lá no território indiano, né? Então você vê, né, que essa distribuição, né, você vê que o ponto mais elevado é onde tem esse verdinho aqui mais intenso, né? Olha só, aqui são os pontos onde existe maior número de muçulmanos, tá? Essa parte aqui mais próxima aqui da Caxemira, né? Olha a quantidade aqui, né? Você vê uma grande presença aí de muçulmanos, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Além desses conflitos, olha, eu destaco também para cidades, né, com mais de 2 milhões de habitantes, né? Onde você vê esse quadradinho aqui, esse menorzinho, né? Destaca o quê? Destaca cidades com mais de 2 milhões de habitantes, né? Olha só. Aqui. E o maiorzinho aqui destaca cidades, né, com mais de 5 milhões de habitantes. Olha o exemplo aqui, né? Chennai, Mumbai,
Nova Delhi, né, a capital federal, tá? Calcutá, a capital cultural. Então são cidades aí com mais de 5 milhões de habitantes. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Podemos seguir em frente? No nosso slide seguinte, agora o destaque para Caxemira, né? Com certeza você já ouviu falar muito aí nos meios de comunicação, né? Essa região aí, foco de disputa entre Índia e Paquistão. Então, olha, são frequentes os confrontos entre hinduístas e muçulmanos em diversas partes do território indiano, né? Então, já tenham isso em mente, né? Que são frequentes os confrontos entre hinduístas e muçulmanos, né, islâmicos, tá? Em diversas partes do território indiano. E aí, galerinha, o principal, se fala em confrontos entre estes dois grupos, o principal deles está exatamente na Caxemira, né? Região entre Índia e o Paquistão, tá? Que é habitada aí predominantemente, olha só, Caxemira é habitada predominantemente por muçulmanos. Ou seja, habitada predominante aqui por islâmicos, tá? Mas que é dominada pelos, olha só, pelos hinduístas, né? 2/3 do território da Caxemira são controlados pela Índia, galera. Ou seja, em torno aí de 60%, né, do território da Caxemira são controlados aí pela Índia, né? Que se nega a abdicar da região, se nega a entregar a região. Porém, com o apoio aí do Paquistão, a população muçulmana, né, que é maioria, como nós já destacamos, que é maioria lá na Caxemira, reivindica sua população. Essa população muçulmana, que é a maioria lá na Caxemira, tem o apoio do Paquistão e aí ela reivindica a separação. Porém, como nós já destacamos, a Índia se nega, né, a abdicar da região, né, e a Índia controla, né, a maior parte dessa região, cerca de 2/3. Né? Em 2001, veja bem, em 2001, o Paquistão propôs que se realizasse um plebiscito, né, na Caxemira, quando então seus habitantes se manifestaram sobre o país a que desejariam pertencer. Aí vejam só o que aconteceu. Né? Vejam que a Índia rejeitou a proposta, né, mantendo o problema sem solução. A Índia viu claro, não, nesse plebiscito, a maior parte da população muçulmana, nós vamos perder. Nada disso, não vamos deixar realizar esse plebiscito. E aí vejam só, a Índia rejeitou a proposta, mantendo o problema sem solução. Tá? E aí, o destaque aqui, olha, vejam, né, que a influência, no caso da religião, né? Você vê aqui que o Paquistão, né, a religião predominante é o islamismo, né, é muçulmana. E no caso aqui da Índia, né, o que predomina é o hinduísmo, tá? E aí volta a destacar, no caso da Caxemira, a maior parte da população, ela é o quê? A maior parte da população é islâmica, é muçulmana, tá? Porém, o domínio, cerca de 2/3 do território é dominada, né, pelos indianos, né? Houve essa tentativa aí, né, por parte do Paquistão, né, de se realizar um plebiscito, isso aí no ano de 2001. Só que aí a Índia, opa, não é assim não. A Índia se negou, né? Não concordou. Afinal, ela sabia que com a realização desse plebiscito, a maior parte da população é muçulmana, é claro que eles não iriam querer a presença, né? Ou seja, ficar junto aos indianos, ok? No slide seguinte, né, para agravar ainda mais a questão geopolítica da Caxemira, tá? Tanto a Índia como o Paquistão, gente, detêm tecnologia nuclear, né?
e realizam testes nucleares, né, para demonstrar suas capacidades destrutivas. Tá? Então, o risco é esse. Esses dois países, né, que querem manter o poder, o domínio, né, sobre a Caxemira, tá? Esses dois países têm desenvolvido, né, tecnologia, armas nucleares, né? E aí, claro, né, desenvolve armas nucleares, né? Há o risco grande, né, de caso entre em conflitos, usar estas armas. E aí o problema é que quando se usa estas armas, né, o dano causado não é apenas naquele local, né? Termina espalhando ali pela vizinhança, tá? Podendo o quê? Podendo gerar, ocasionar um problema muito maior, tá? Então vejam só, né? Vejam também que esses países não são signatários, né, não são signatários, né, do acordo de não proliferação de armas nucleares, eles não são signatários, então por isso eles continuam lá desenvolvendo mais e mais e mais armas nucleares, tá? Então olha só, as 5 potências nucleares mundiais, né, os Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França e China, repudiam os testes e tentaram em vão, inútil, fazer com que os dois países aderissem ao Tratado de Proibição de Testes Nucleares. Tá? Então, isso já foi condenado pela comunidade internacional, inclusive por estes importantes atores aí no cenário internacional, mas eles, né, foi uma tentativa em vão. Ainda em 2018, né, a Caxemira continuava sendo um foco de tensão no globo, colocando sob ameaça a coexistência, né, pacífica na Ásia Meridional, ou seja, no sul da Ásia. Né? E aí vocês estão vendo exatamente, professor, mas onde é que fica mesmo essa Caxemira? Que parte específica? Olha só, aqui nós temos a Índia, olha, observa aqui a imagem à direita. Nós temos a Índia, aí aqui do lado nós temos o Paquistão. E mais aqui acima, olha só, nós temos o que? Nós temos esta famosa Caxemira. Olha ela aqui acima. A região, foco de disputa entre o Paquistão e a Índia. Lembrando que a Índia domina a maior parte, porém a maior parte da população ela é o que? Ela é muçulmana, né? E o Paquistão, por ter maior parte da população muçulmana, fica instigando, né? Fica induzindo esta população muçulmana lá da Caxemira a conseguir atingir a sua independência. Tá? Aqui tem uma parte da Caxemira, à esquerda do seu vídeo, mais detalhado. Como assim? Onde você pode observar as fronteiras disputadas, né? E aí você vê aqui a indicação mostrando que essa Caxemira tem uma parte sob a administração chinesa, que é reivindicada pela Índia, tá? Veja, né, que essa parte aqui, olha, tá vendo aqui a seta? Ela é uma parte chinesa, mas que é reivindicada pela Índia, tá? Aqui você vê uma linha de controle, né, criada em 1948, né, sob controle da Índia, tá? Ou seja, essa parte aqui sob controle da Índia. Esta linha criada em 1948, tá? É uma linha de controle. Aí essa parte aqui está sob controle da Índia. Essa parte aqui acima fica sob controle do Paquistão. Ok? Lembrando que a Índia, a própria imagem mostra, né, que a maior parte, o tamanho, né, mostra aí que a maior parte é dominada pela Índia. E ainda tem uma pequena parte que é administrada pela China, mas essa pequena parte a Índia reivindica. Isso aí é meu. Vocês estão aí, mas isso aí me pertence. Tá? Vamos avançar? Galera, dando continuidade, partindo aqui para o nosso slide seguinte, e o destaque ainda é para as disputas geopolíticas, né, nesta área, né, esta área bem diversa
culturalmente, etnicamente ali do continente asiático, né, que envolve ali, claro, o nosso foco de estudo é a Índia, né, mas aí seus vizinhos também ali, o Paquistão, né, mostrando exatamente essa disputa entre Índia e Paquistão, disputando a Caxemira, né? E aí muitos não sabiam, acredito, muitos não imaginavam, essa Caxemira, ela, apesar de ser disputada pela Índia pelo Paquistão, mas ela tem uma pequena parte lá que está sob administração chinesa, e essa pequena parte é reivindicada pela Índia, viu, galera? A China e a Índia têm conflitos, né, fronteiriços, né, e disputa de hegemonia, né, de supremacia na região do Oceano Índico, tá? Do Oceano Índico no sul da Ásia. Oceano Índico no sul da Ásia, tradicional área de influência indiana, na qual a China vem o quê? Vem cada vez mais se expandindo, viu, galera? Então observe aí que a Índia não está só, né? Tem a China lá. Estão observando bem? Vejam aí. Então, gente, olha só. Os dois países também têm conflitos com outros vizinhos, né? E com alguns países relativamente distantes, tá, galera? A Índia, por exemplo, a Índia trava disputas territoriais com a China, Paquistão, Mianmar e Nepal. Enquanto a China, disputa territórios com Índia, Rússia, Vietnã, Japão, Nepal, Butão e Taiwan. Né? Veja que aquela região é um barril de pólvora, viu, galera? E para entrar em conflito é daqui para. Não precisa muita coisa. Tá? Então vejam aí que os focos de disputa são muitos, né? E envolve vários países. Tá? Então, muita gente imagina só na região da Caxemira, que é o que mais sai na mídia, o que mais é veiculado na mídia, o que mais você vê nos livros, mas veja que a Índia, né, ela também trava disputas territoriais com China, Paquistão, Mianmar, Nepal, né, o pequeno Nepal, né, enquanto a China disputa também, tem disputas territoriais com a própria Índia, com a Rússia, com o Vietnã, Japão, Nepal, Butão, Taiwan, né? Taiwan que é o mais famoso, né? Porque a China não reconhece Taiwan como país, né? Para a China continental, né? Lá para a figura do Xi Jinping, Taiwan é o quê? Taiwan é uma província rebelde. Não, Taiwan pertence à China. É uma província rebelde, mas daqui uns dias, nós vamos reintegrar Taiwan ao restante da China. Porém, como grande parte da comunidade internacional e o próprio dos Estados Unidos não concordam, né? Olha só, as disputas mais graves ocorrem entre China e Índia. As disputas mais graves ocorrem entre China e Índia e entre Índia e Paquistão, tá? São as disputas mais graves que ocorrem naquela região, entre China e Índia e entre Índia e Paquistão. Então, há frequentes combates isolados nessas regiões de fronteira, né? Com o agravante de os três países, China, Índia e Paquistão, serem o quê? Serem detentores de armas nucleares. Já pensou, galerinha, esses três aí em atrito, num atrito mais intenso, a confusão, o problema mundial que vai gerar, já que eles três são detentores de armas nucleares. Cabe lembrar que a Coreia do Norte, vizinha da China, também possui armas nucleares, né? O que significa que essa região asiática é a mais perigosa do mundo, né? Em uma eventual guerra catastrófica. Entre a China e a Índia há o quê? Há vários pontos de tensão, né? Entre a China e a Índia há vários pontos de tensão, como uma área situada a nordeste da Índia e a leste do Butão e ao norte de Mianmar, delimitada aí pela linha
tá? McMahon, chamada Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, tá? Então essa área pertence à Índia, mas é reivindicada pela China, galera. Então vejam que o conflito ele não está apenas restrito ali a Caxemira, não, viu? O conflito ele é bem, ou melhor, a disputa, né? Não está restrita apenas a Caxemira, não. A disputa ela é bem mais ampla, gente. Ou seja, envolve outras partes, envolve outros países, tá? Vejam aí, né? Novamente, né? Essa área de disputa que envolve esses países, né? E você vê aqui na parte superior, onde há as cores, né? Onde você vê essa corzinha aí mais clara, né? É uma área reclamada pelo quê? Pela Índia. Onde você vê aqui quase laranja, né? Vamos dizer assim, são áreas reclamadas pela China. E aqui mostra fronteiras atuais. Então você vê aqui, né? Você vê aí no mapa, né? Índia, China e Paquistão, né? Eles estão nesse conflito, aí, nessa disputa, né? Por áreas nesse território, tá? E mais especificamente aqui com um destaque para a região da Caxemira, ok? No nosso slide seguinte, né? Por outro lado, existe no norte do Paquistão, por outro lado, existe ao norte do Paquistão, na região da Caxemira, né? E no extremo sudoeste da China, uma área que pertence à China e é reivindicada pela Índia. Olha só, gente. Que confusão, né? Que confusão. Veja que existe no norte do Paquistão, na região da Caxemira e no extremo sudoeste da China, uma área que pertence à China e é reivindicada pela Índia, né? Parte dessa área da Caxemira, a oeste, foi cedida à China pelo Paquistão, o que a Índia contesta, né? Outra parte, a leste, foi ocupada por tropas chinesas e é reivindicada pela Índia, que afirma ser parte da Caxemira indiana. E aí, o que vocês acham? Qual a probabilidade de pacificação, de paz numa área com esse tanto de conflito? Difícil, né? É praticamente impossível, né? A probabilidade de pacificação de uma área com essas características é praticamente impossível. China e Índia também têm problemas ligados às águas, né? O rio conhecido como Brahmaputra na Índia e Arlung de Sampo na China nasce do derretimento de geleiras nas cordilheiras do Tibete e vai para o território indiano, onde deságua no rio Ganges, né? Também é outro motivo aí de disputa, né? Ou seja, de conflito. A China, por exemplo, carente de água para irrigação e em fase de expansão de sua rede elétrica no Tibete, vem construindo aí uma série de represas, né? Nesse rio. Aí é onde está o problema, né? Por quê? Porque diminui a sua vazão. E para piorar, anunciou recentemente projetos aí de desvio de parte das águas desse rio para abastecer centros urbanos na parte oeste do seu território, que no caso é uma parte árida. E aí, isso, galera, é intolerável para a Índia, né? Pois as águas desse rio representam cerca de 20% do total dos escoamentos fluviais. Fluviais é relativo a rio, gente. Do país. E a Índia também possui represas, né, para usinas hidrelétricas no rio, que neste caso e nesta situação serão prejudicadas ou esvaziadas se realmente os projetos chineses se concretizarem. Tá? E agora, galerinha, no finalzinho da nossa aula, nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: a economia da Índia tem crescido em torno de 8% ao ano. Taxa que, se mantida, poderá dobrar a riqueza do país em uma década. Empresas indianas estão superando suas rivais ocidentais.
Profissionais indianos estão voltando do estrangeiro para seu país, vendo uma grande chance de sucesso empresarial. O significativo crescimento econômico da Índia nos últimos anos, né, apoiou-se em vantagens competitivas, como a existência de... Então veja bem, ó, atentem bem para esse finalzinho aí. O significativo crescimento econômico da Índia nos últimos anos apoiou-se em vantagens competitivas, como a existência de... Letra A, diversas zonas de livre comércio distribuídas pelo território nacional. Ao longo da nossa aula, vocês ouviram falar nisso? Letra B, expressiva mão de obra qualificada e não qualificada. Letra C, extenso e moderno parque industrial de bens de capital no noroeste do país. No noroeste do país. Letra D, importantes cinturões agrícolas com intenso uso de tecnologia, produtores de commodities. Ou letra E, plena autonomia energética proporcionada por hidrelétricas de grande porte. E aí, gente, voltando aqui, olha só. O significativo crescimento econômico da Índia nos últimos anos apoiou-se em vantagens competitivas, né? Vantagens competitivas, como a existência de... Gente, não tenha dúvida, né? Com certeza, você aí deve ter marcado a letra B. Expressiva mão de obra qualificada e não qualificada, né? Que nós vimos anteriormente, em 6 slides atrás, nós observamos isso, né? Essa expressiva mão de obra qualificada e não qualificada. É a letra B de bola aí que resolve a nossa primeira questão. Tá? E a nossa segunda questão? A nossa segunda questão, galerinha, nós vamos deixar aqui para vocês, tá? Como uma atividade, né? Uma atividade para casa. E isso, uma atividade para casa, né? Vocês vão ter essa segunda questão como atividade para casa, né? É uma questão aí. E aí eu volto a destacar para vocês, não se espantem, não fiquem desanimados com o tamanho do texto, né? Às vezes uma questão com texto enorme, alternativas grandes, ela termina sendo mais fácil de responder do que aquela questãozinha que é bem direta, tá? Então nós temos essa questão aqui que vai ficar como atividade, né? Atividade para casa, né? Essa questão de número 2 e a questão de número 3, né? A questão número 3 também vai ficar como atividade para casa, né? Para que você lembre aí do tio Francisco, tá? Para que você lembre aí da nossa geografia. Tranquilo? Então, galerinha, por hoje é só. Nosso tempo expirou. Nós finalizamos aqui o nosso encontro de sexta-feira, desta sexta-feira, né? 4 de novembro. E agora, a nossa próxima aula é na próxima sexta, né? Fé em Deus, nós vamos estar aqui, vivos, com saúde, né? Plenamente, né? Produtivos. Ok? Então, por hoje é só. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Até a próxima.